Michael Jackson. E depois íamos à garagem e começava a treinar, trocar informação, passos. E ano após ano foi se evoluindo este movimento. Salve pioneiro, giga e balança, salvia seu S, vem com nós nessa dança. Delírios a família, anos 90, na Unesco União, quem é cria se lembra. Signat era o cartão de visita, Nego Tuti, Michel e Bananite dominando o baile, era Borel no passinho, nunca tava sozinho. A galera fecha a roda que é a hora do moinho, a tarde roda na praça. Salve, salve Neizinho, Brasil e Luizinho. Zulema é escola, União Operária, o berço da dança. Toda uma juventude que trouxe esperança. Diogenes e Fred era bonito de se ver, representando o Brasil, Criciúma SC. Que no giro do peão, nós é pioneiro, fazendo com amor e não pelo dinheiro. Sistema break no ar, multistyle, nova escola, não pode parar. Sistema break no ar, multistyle, nova escola, não pode parar. O que me marcou enquanto coreografia foi o quebra-cabeça em 2002, tanto que depois de alguns anos a coreógrafa Paula Gregório, ela fez a releitura por meio de espetáculo que iniciou em 2021. Esse espetáculo no Teatro Elias Angeloni gravou e depois disseminou nas escolas. Mas também queria fazer uma saudação ao processo coreográfico do Roger Nigas de São Paulo, que a gente contratou na União Dança de Rua, e também o Vovô Antep, que ele finalizou as duas últimas coreografias do União Dança de Rua da Unesc antes de se fundir e formar a CIA de dança Unesc. Então, meu nome é Michel, sou um dos pioneiros das danças urbanas aqui no município de Criciúma, e a gente está aqui trocando uma ideia e informação para que a gente possa estar resgatando, fazendo o resgate histórico aí do União Dança de Rua. Sou oriundo aqui do SOS Dance, que também já veio meio de um movimento junto com o Maxwell na época que era integrante do grupo, e aonde depois formando o Delírios of the Rap, depois veio se tornar Delírios. E aí nessa transição, quando o Maxwell foi para a universidade, né, cursar o curso de Educação Física, e deu aquele espaço, o curso de extensão, a extensão, aquele espaço da universidade, foi onde nessa transição eu, na mesma metodologia, do mesma ideia, também engrenei no União Dança de Rua. A ideia das experiências e também da história, a minha contribuição vai ser aqui, enquanto ela mudou a minha maneira de pensar, a maneira de vestir, a ideia enquanto pensamento de vida e estrutura e organização. Ela foi uma grande experiência num determinado momento da nossa vida, da minha vida, onde um grupo, várias pessoas puderam ter outra visão através, ou até se libertar, pode-se dizer assim, através da arte, através da dança. Então essa contribuição enquanto coreografia, pensamento crítico do que falar através do nosso corpo, através de coreografia, a União Dança de Rua fazia muito disso. Por isso os nomes, né, das coreografias sempre vinha algo no sentido social e também de contribuição para que as pessoas possam também estar evoluindo e pensando. Então isso é o que eu carrego do União Dança de Rua, né? Além das experiências de viagem, das viagens e dos ensaios, das amizades que até hoje a gente continua, e o mais importante, na minha formação, enquanto hoje eu sou formado em Educação Física, e essa bagagem, enquanto grupo, enquanto dança, enquanto cultura, eu também levo para minha vida e para minhas aulas. Essa é a nossa contribuição. Parabéns União Dança de Rua, parabéns Maxwell, parabéns à SDC, que a gente possa seguir firme e forte aqui, contribuindo e mudando a vida através da arte. Boa noite, meu nome é Edson Luiz Ferreira de Lima. Eu sou formado em Pedagogia, atualmente faço Educação Física e fiz também parte da velha escola do União Dança de Rua. Então hoje eu vou falar um pouquinho da minha história ao ingressar no grupo União Dança de Rua. Eu acho importante falar sobre isso porque é o que marcou a minha história como dançarino e que me fez ter uma perspectiva de vida. Então eu sou natural de Porto Alegre, mas com 7 anos de idade, 8 anos, eu fui para Imbituba. E em Imbituba eu conheci a dança de rua com mais ou menos 16 anos, quando eu ingressei no grupo Sim Imbitubense de Dança, em 97. A partir disso eu comecei a ir para vários festivais de dança, participei do Festival de Dança de Joinville, né, através de uma professora, a Joelma Guimarães.
E dessas andanças aí para o festival de dança, eu acabei conhecendo o União Dança de Rua. No caso, o Maxwell, né? O Maxwell e o Luciano Tereza, que são os dois integrantes do União Dança de Rua. Naquele tempo, o nosso sonho era participar dos grupos de adulto, no caso. A gente era de um grupo juvenil, né? Eu estava com 16 anos e naquele tempo a gente queria participar de grupo adulto. E o único grupo adulto que se destacava na época era o União Dança de Rua, na região aqui nessa região aqui, né? Entre Imbituba, Tubarão e Criciúma. E aí a gente via eles dançando. Eu lembro que naquela época a gente foi para o Festival de Dança de Joinville, a gente viu a apresentação deles na coreografia Crack e a gente se deu muito bem, entendeu? A gente começou a conversar e tal, tanto que no ano seguinte, depois da coreografia deles, eles acabaram indo, o Maxwell e o Luciano começaram a fazer uma ponte, né, um elo entre o grupo deles e o nosso grupo. E eles foram pro Festival de Dança de Joinville com a gente, que a gente tinha passado, né, com uma coreografia samba de rua, e eles foram com a gente lá junto com a gente para ajudar a gente na cenografia, para ajudar a gente, né. E naquela época eu acabei fazendo uma amizade muito grande com o Maxwell, e eu lembro que eu acho que foi em 2003, mais ou menos, eu já fazia coreografia, acabei ajudando uma professora de dança que é de Laguna, que eu no caso eu participava do grupo de Imbituba, mas também participava do grupo de Laguna, que é a SAM, Saúde, Arte e Movimento. E eu tinha feito um bloco de coreografia numa apresentação, e o Maxwell olhou aquele bloco de coreografia e perguntou se eu tinha feito aquele bloco de coreografia, e eu disse que sim. Então ele viu que eu tinha talento, né? Eu tinha um dom para fazer coreografia, e perguntou se quando eu completasse o ensino médio eu queria participar do grupo de rua vindo para Criciúma. Como era a única oportunidade que eu tinha, porque imagina, Imbituba e Laguna são cidades litorâneas e não tem muita oportunidade. Então eu vim de uma família bem pobre, muito pobre mesmo, e acabei vindo para Criciúma. Falei pro meu pai, tô indo para Criciúma para tentar meu sonho aí. Aí nisso o Maxwell me acolheu, fiquei morando com ele um tempo, né? E morando também com o Borel, com o Luciano, né? E a gente foi se virando. Acho que naquele tempo eu fazia ainda trabalho de pintura, né? Como ele fazia trabalho de pintura, eu acabei fazendo trabalho de pintura com ele. E aí nisso eu ingressei no grupo União Dança de Rua. Nisso o Maxwell deixou 20 horas no município para me dar aula, né? E eu comecei a dar aula, saí da pintura, comecei a dar aula. Como o grupo União Dança de Rua fazia parte da universidade, eu acabei ingressando na universidade, comecei a fazer pedagogia, me formei em pedagogia e daí comecei a dar aula nos CRAS e na FASC. Então hoje eu agradeço bastante por isso, porque eu não tinha muita perspectiva. E como o Michel, o Maxwell, todos falaram ali, quando tu está perto de uma universidade, ou a cultura, ela transforma a tua vida. Então esse foi um ponto mais importante para mim, ter acessado uma universidade e ter conseguido realizar meu sonho. Aí pessoal, sou Marlon Flor, né? Atualmente trabalho na área, sou professor de educação física e dou aula de dança também. Meu início no União Dança de Rua foi justamente na minha adolescência, devia ter uns 14, 15 anos. Eu estudava no Colegião Sebastião Toledo dos Santos, e já naquela época, antes disso, eu treinava aqui com os guris do Street Boys e recebi um convite de fazer uma seletiva lá no grupo União Dança de Rua. Aceitei o convite, fui lá, fiz a seletiva por mérito e por decisão do corpo que julgava os novos alunos. Entrei no grupo União Dança de Rua. Por lá permaneci primeiro na base, a gente treinava, não tinha coreografia específica, mas logo a gente já iniciou para coreografia. A primeira coreografia foi quebra-cabeça. Quebra-cabeça a gente dançou muito, foi em muitos eventos, a gente foi em vários locais, dançávamos, Mary Rosa a gente foi em Joinville, fomos em vários lugares que me marcaram muito na época e ficam até hoje na memória.
Logo após a coreografia Quebra-Cabeça, também estive presente na coreografia do Quinto Elemento. A coreografia Quinto Elemento, lembro bem, tinha o Borel, o Perso, o pessoal que dançava com a gente, que era pessoal muito divertido. A gente tinha o nosso grupo, que a gente curtia, brincava, mas ensaiava e levava a sério também. Fomos em vários eventos também, foi bastante gratificante. Lembro que o Quinto Elemento, na época, foi uma das coreografias que eu mais gostei de dançar. Salve galera, eu sou o André Tavares, eu já sou artista da dança há 17 anos, modalidade de breaking. Eu vou contar específico, né, o meu contato com o União Dança de Rua da Unesc, em específico o Max. Tinha um cara que morava na minha rua, que se chamava Cláudio, ele trabalhava no Bar da Juventude. Ele viu um dia nós lá e tal, a gente era moleque, tinha acho que uns 13, 12 anos e tal. Tava eu, meu primo e meu irmão, né, a gente tava querendo se encarnar e dançar e tal. E ele pegou e indicou, né, disse, cara, vai lá na Unesc, conhece o Max, fala com o Max, que foi o que indiquei, o Cláudio do Bar da Juventude. Aí um dia a gente pegou e foi de bobeira lá, sabe? Na época a gente não tinha muitas condições e tal, a gente pegou, foi até a pé pra lá, sabe? Dava 6 km, cara, era bem longe, a gente era moleque, sabe? E a gente foi lá e tal, chegamos na sala de dança da Unesc, tava o Max, e aí a gente viu lá toda aquela sala de dança, aquela galera fazendo aula, sabe? E a gente ficou maravilhado com aquela situação. E aquilo ali foi o maior engajamento assim, que eu tive pra mim. Ver aquela galera que já dançava há muito tempo. E, cara, eu tive experiências incríveis lá. Participei do grupo da União Dança de Rua da Unesc entre 2009 e 2010. E, cara, foi incrível e só teve a somar na minha trajetória como artista. 2010 a gente engajou o DR Crew, que foi um segmento do União Dança de Rua da Unesc. A gente fez várias participações, a gente engajou treinos e só teve a somar para minha trajetória. Esse foi o contato que eu tive com a União Dança de Rua da Unesc. Tamo junto! Salve, salve galera, aqui é o B-Boy M12, Michael. Gostaria de falar para vocês um pouco aí sobre a minha história do breaking, a minha conexão aí com a União Dança de Rua, que mais tarde se tornou o DR Crew. Então eu entrei no grupo União Dança de Rua em 2006 através de um convite do Maxwell, que no ano anterior, em 2005, a gente fez uma viagem para o Festival de Dança de Joinville e lá fizemos essa amizade e tal, e mais tarde então ele fez esse convite para mim. Em 2007 os b-boys aqui da região estavam meio saturados dos locais de treino, né? Estavam sem local para treinar, sem muito incentivo. Nós resolvemos então unir esse pessoal, trazer para dentro da universidade lá e formamos então o DR Crew. E através dessa conexão trouxemos b-boys de crios rivais e formamos essa aliança aí, e nessa época tivemos bastante fruto. Um deles foi o Fernandinho, que ganhou 2 anos consecutivos o Festival de Dança de Joinville. E treinávamos junto e tal. E mais tarde, em 2010, acabei me afastando da dança, mas o DR Crew continuou. Meus sucessores ali continuaram fazendo um grande trabalho. E em 2017, então, voltei a dançar. O DR Crew já estava parado, a gente voltou com essa ideia de novo e voltamos a ensaiar lá na Forquilinha. E mais tarde a gente montou um centro de treinamento ali no bairro Imperatriz, onde eu resido. E montamos esse centro de treinamento e é onde nós treinamos hoje. Daí galera, certinho, boa noite. Aqui quem vos fala é o Edvilson, mais conhecido como B-Boy Japa. Vou falar um pouco da minha trajetória que aconteceu aí na dança. Desde 2007 eu já participo do União Dança de Rua, conhecido como Grupo DR Crew. É um grupo separado da União Dança de Rua. Foi que a gente intermediava, às vezes, entre b-boy e hip-hop. Às vezes nós dançava junto, às vezes a gente fazia apresentações individuais nas escolas. Então eu estou no grupo União Dança de Rua desde 2007. Hoje me considero União. Isso foi se apagando com o tempo, mas o DR Crew nunca se apagou, certo? Então, depois que a União Dança de Rua saiu da Unesc, a gente necessitou de um espaço. Eu construí um espaço próprio para o grupo DR Crew. Vai fazer 4 anos que a gente tem esse espaço. Esse espaço é aberto para todos, inclusive para outros estilos de dança, ou a cultura em si, certo?
Então a trajetória hoje quem compõe esse grupo fixo, né, seria eu, o Maicon, o André, sempre representando o DR Crew. E dessa forma a gente nunca deixou de se encontrar, certo? Mantendo sempre ativo o grupo. Olá, eu me chamo Érica. Vou contar hoje um pouquinho da minha história no grupo União Dança de Rua, conhecido mais como UDR. Eu entrei no União através de um processo seletivo. Eu tinha uns 14, 15 anos nisso. Eu já dançava num grupo de dança chamado Mad Dance, que era um grupo infantil. Depois que eu passei nesse processo seletivo do União, eu permaneci no grupo em torno de 11 anos. E nesse período que eu fiquei no grupo, só tenho lindas lembranças. Fiz muitos amigos, na qual eu carrego comigo até hoje, meus amigos. O Maxwell era o nosso professor, um professor muito empenhado, bacana, nos ensinou disciplina, nos ensinou a dança, o movimento hip hop de uma maneira muito bacana. O grupo União Dança de Rua também conseguiu me proporcionar uma pequena bolsa de estudo, mas foi muito valiosa na faculdade na qual me formei em nutrição. Com certeza eu destaco que foi algo muito importante na minha vida. No União eu tenho lindas lembranças de ônibus que a gente pegava para a gente poder ir para fazer apresentação em bairro, festival de dança que a gente ia, competia à tarde da noite, treinava o dia inteiro. São lembranças lindas que eu vou trazer para toda a minha vida. Olá, sou a Aline Brígido, vim contar para vocês um pouquinho da minha trajetória no União Dança de Rua. Em 98, eu fui a um festival de dança em Joinville. Estava de férias, passei em Joinville, fui no festival e eu conheci pela primeira vez então o street dance, né? E foi amor à primeira vista. Eu disse, eu quero isso pra mim. Voltei de férias, infelizmente eu não encontrei nada na cidade. Em 99, eu tava numa festa junina, eu conheci o Maxwell. Ele estava se apresentando com um grupo e ele foi participar também do Festival de Joinville, inclusive eu também fui para assistir. E voltando, ele começou com o projeto União Dança de Rua. E eu iniciei logo quando começou o projeto, em 99. Em setembro eu tive a minha primeira apresentação na quermesse. Para mim foi muito legal, eu ensaiava direto, todos os dias em casa, era apaixonante. E contudo a gente foi crescendo do projeto, virou então o grupo União Dança de Rua. Chegou um certo momento que muitas pessoas queriam entrar no grupo e para isso foi feito seletivas. Eu tive a felicidade de poder ser júri dessas seletivas, poder participar disso. E a gente ia para muito festival, apresentar, tivemos várias premiações e o palco me encantava, me encanta até hoje. E teve momentos maravilhosos, conheci muita gente, muitos lugares. Tive um momento triste também, porque dentro desse cenário, desse contexto, eu tive alguns preconceitos, porque na época eu era menina, eu era branca, eu não morava em comunidade. E teve um momento que eu pensei em desistir. Aí uma das bailarinas olhou pra mim e falou assim, Amanda, Aline, não desiste, eu me espelho muito em ti. Aí aquilo me deu um impulso muito grande, eu disse, não vou desistir, tem gente que se espelha em mim, tem gente que gosta do meu trabalho. Então eu continuei por longos 15 anos. Eu entrei no União Dança de Rua em 2002 através de uma audição. Eu lembro que eu era o número 5, lembro até hoje. E fiquei muito feliz quando eu passei. Em 2 meses eu consegui pegar a coreografia do quebra-cabeça e dancei em Bento Gonçalves, onde nós conseguimos o primeiro lugar. E a partir daí a gente conseguiu vários primeiros lugares com quebra-cabeça. Eu participei de muitos festivais
Dancei muitas coreografias e a gente foi pro Festival de Dança de Joinville, a gente viajou muito para festivais de dança. Eu fui bailarina de destaque do ano de 2003 e isso me marcou bastante. Eu também fiz parte de um projeto chamado Triângulo, do Max, que era um trio. E também aprendi muito, a gente apresentou, a gente também participou de festival com o trio. E União, por quase 8 anos que eu estive lá, União foi mais do que um hobby, foi assim, minha família, foi um compromisso, foi muito amor. Oi galera, tudo certo? Meu nome é Paula Gregório Gonçalves. Hoje trabalho como coreógrafa e bailarina do grupo Multistyle e eu entrei no União em 2002. Eu fazia balé e no mesmo local que fazia o balé tinha danças urbanas, então eu sempre tive uma admiração pelo pessoal que dançava, mas naquele tempo, como era muito difícil as mulheres estar dançando e a família, né, tendo o apoio da família, então eu tive uma dificuldade de entrar por conta da minha mãe. Mas pela insistência minha, né, de querer dançar, de querer entrar no grupo União Dança de Rua, que fazia parte da Unesco, da universidade aqui da nossa cidade, eu fiz a audição, né, que era uma audição naquele tempo de fazer, e eu fui a única menina que foi aprovada. Então eu fiquei muito feliz, e eu dancei no grupo União Dança de Rua da Unesco por 12 anos, e logo em seguida o grupo também se desfez. E um dos momentos que mais me marcou no União, né, foi todo o meu aprendizado, claro, e que me despertou o amor por trabalhar com dança, né, até hoje. Então eu trabalho com danças urbanas. Esse ano já está fazendo 20 anos que eu comecei meu primeiro contato com danças urbanas, então eu continuo atuando até hoje. E uma das coreografias que mais me marcou foi a coreografia Quebra-Cabeça, que foi a coreografia que o grupo teve mais premiações. E eu tive a oportunidade de, no início da pandemia, a gente fazer uma releitura com o meu grupo dessa coreografia. Então, após quase 20 anos, né, que essa coreografia foi dançada, eu consegui fazer uma releitura e fazer com que o meu grupo dançasse um espetáculo dessa coreografia, Quebra-Cabeça. Foi os primeiros passos que eu aprendi coletivamente. Depois nós pensamos assim, vamos fazer um grupo também aqui na Zulema? E aí nasceu o Delírios.